dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha, meus amigos. Estamos aqui de volta. Bom, finalizando aqui o nosso livro, né? Experiência de Quase Morte, EQM. Eu tava analisando aqui em trazer o conteúdo do próximo canal. E eu achei bem legal agora, baseado nos últimos acontecimentos, daqueles avistamentos de luzes, fenômenos UFO. Achei bem legal trazer aqui então no canal, por que não? Alguns relatos de histórias reais, né? Que aconteceram. São várias histórias aqui que eu separei, então eu vou intercalando. Alguns dias eu vou postar um vídeo sobre esses fenômenos, outros dias eu começo a gravar um livro novo que eu tô pensando em trazer pro canal. Então acho que vai ser bem legal. Fizeram essa sugestão pra mim, então decidi acatar aqui porque realmente o que mais tem realmente são casos ufológicos. E é uma área que me agrada bastante, que eu gosto realmente de estudar, de analisar. Então vou começar aqui com um intrigante caso do Johnny Sands. Ele não é um caso muito popular, mas realmente a história por trás é muito assim de se refletir, de se interessar, né, para quem realmente gosta desse tipo de conteúdo. Vou contar aqui a história então para vocês. No dia 29 de janeiro de 1976, no deserto de Nevada, próximo a Las Vegas, Johnny Sands, um cantor country americano, teve um contato imediato que marcou sua vida profundamente. Após o ocorrido, ele aceitou se submeter ao teste de polígrafo, no qual foi constatado que ele declarava a verdade a respeito da experiência relatada. Sands lembrava de todos os detalhes daquela noite. Ele estava dirigindo na estrada Blue Diamond e por volta das 10h30, a cerca de 35 quilômetros de Las Vegas, ele viu uma aeronave incomum. Ele não prestou muita atenção a isso, disse ele, embora parecesse segui-lo por cerca de 3 milhas. Nesse ponto, o motor do carro começou a engasgar. Então ele saiu da estrada e saiu do carro. Ele deu a volta no carro, removeu a tampa do tanque de gasolina e sacudiu a traseira do carro para determinar se tinha gasolina. Ele podia ouvir o gás espirrando no tanque. Então recolocou a tampa e deu a volta para a frente do carro e levantou o capô. Foi nesse momento, olhando para cima, que ele viu a nave acima dele, com cerca de 18 metros de comprimento. Um objeto estranho com uma base plana e um domo na parte superior, emanando uma luz alaranjada intensa, que se deslocava lentamente sentindo as montanhas. Ele também disse que tinha janelas ou vigias, redondas, com cerca de 3 metros com uma luz entre cada uma. O OVNI se moveu lentamente pela montanha ao sul dele, iluminando a montanha ao subir e parecendo pousar. Mesmo surpreso com a visão fantástica, voltou sua atenção para o carro e começou a tirar o filtro de ar. Foi nesse momento que ele se virou e olhou para a estrada na direção em que seus faróis estavam iluminando, e quando olhei para cima, um flash de luz desceu para o chão, na frente do meu carro, cerca de, não sei, talvez 300 metros, e vi duas figuras se aproximando perdão. A princípio, não conseguiu distinguir nenhum detalhe, e pensei que eles poderiam ser assaltantes. Foi nesse minuto que me senti paralisado. Ele não sabe por quê. Ele quis se mover, mas não conseguiu. As duas figuras vieram em sua direção, uma parando a cerca de 1 metro de distância, enquanto a outra permaneceu a cerca de 1,5 metros adiante. Sands os descreveu como perfeitamente calvos, sem cílios ou sobrancelhas e com protuberâncias semelhantes a guelras em ambos os lados do rosto, que se moviam rapidamente durante todo o tempo em que permaneceram ali. Os olhos eram pequenos, pretos e as pupilas eram de cor branca. Sands disse que as bocas eram muito pequenas e nunca abertas, e que seus narizes eram achatados. Segundo Sands, o episódio não durou mais de 10 minutos. Sands descreveu a roupa do humanoide da seguinte maneira: um macacão preto, prateado e abrangente, sem costuras visíveis. Suas mãos, enluvadas, tinham um polegar e 4 dedos como humanos normais, e seus corpos eram musculosos e tinham por volta de 1,80 m de altura. Também é muito interessante a descrição de Sands do rosto de quem falava com ele. O rosto estava enrugado. Agora, do ponto de vista corporal, ele parecia tão em forma como um jovem de 21 anos. Mas em seu rosto, estrutura facial, não sei. Algo me deu a ideia de que esse cara tinha uns 300 ou 400 anos. É um rosto muito sério, um conjunto de olhos muito profundos.
Ele não é tão feio quanto tem uma aparência poderosa, disse Sands aos investigadores. O primeiro se aproximou de mim e começou a falar, mas quando ele falou percebi que não estava falando com a boca. Foi como uma ligação telefônica de longa distância. Eu olhei para baixo e ele tinha algum tipo de dispositivo em sua barriga, como um cinto, e parecia que vinha dele. As perguntas que o humanoide, que estava mais perto dele, fez a Sands foram: o que Sands estava fazendo lá? Sands respondeu que ele era um artista e estava em Las Vegas para fazer um show. Por que tantas pessoas estavam em Las Vegas? Sands disse que era uma cidade turística e que as pessoas vinham de todos os lugares para Las Vegas. Qual é o seu meio de comunicação? Ao que Sands respondeu que não entendia a pergunta, porque existem vários meios de comunicação diferentes. O humanoide pareceu ficar irritado e disse: responda a pergunta. Sands repetiu que não havia entendido. Então o humanoide se virou para o outro e os dois apenas ficaram frente a frente por 2 ou 3 minutos. Então seu questionador se virou para Sands e falou: veja, as explosões nucleares estão causando um problema no sistema solar. Essas coisas que você está desencadeando nessa Terra estão causando problemas não só para você, mas para nós, e não podemos permitir que esse tipo de coisa continue, porque vai atrapalhar o equilíbrio de tudo que pretendemos para o futuro. Bem, eu nem sabia do que ele estava falando. Não havia nenhuma conversa sobre coisas nucleares na década de 70 que eu soubesse, e se houve, estava muito fora do alcance do que eu estava pensando, porque eu estava no negócio da música. Mas ouvi o que o homem disse e perguntei: mas você está nos prejudicando? E sua resposta foi: o mal vem do mal. Essa foi a sua resposta. Então eu fiz a pergunta: quantos anos você tem? Ele disse: estamos antes do início do que você conhece como tempo. Perguntei a eles: vocês são militares? Eles disseram: não somos militares, mas seus líderes sabem sobre nós. Eles nos conhecem e sabem tudo sobre nós. Então o humanoide estendeu a mão esquerda e passou na mão esquerda de Sands e disse-lhe: não diga nada sobre este encontro. Nós sabemos onde você está e o veremos novamente. Os dois então se retiraram e desapareceram em um flash de luz. Todo o encontro durou cerca de 10 minutos. O carro de Sands voltou a funcionar e ele seguiu para Las Vegas. Sands, extremamente chocado e assustado após o encontro com as figuras, tentou ligar para seu carro, e dessa vez ele deu a partida sem nenhum problema e dirigiu para Las Vegas. Quando Sands inicialmente relatou sua experiência, ele foi à polícia, que o encaminhou ao escritório de investigações especiais da base aérea de Nellis. O porta-voz daquele escritório disse que a Força Aérea havia parado de investigar o problema dos OVNIs em 69 e que o escritório apenas lida com questões criminais internas. Os dois homens então partiram e desapareceram em um flash de luz. Todo o encontro durou cerca de 10 minutos. O carro de Sands voltou a funcionar e ele seguiu para Las Vegas. Foi o que ele falou aí pro delegado aquele dia. O músico nunca ficou calado sobre sua experiência. De fato, a manchete de primeira página do Las Vegas Sun, de 31 de janeiro de 76, escreveu: o UFO Crewman Grill Musician. Em sua própria curiosidade, Sands contatou a APRO, Organização de Pesquisa de Fenômenos Aéreos, em Tucson, Arizona, na esperança de lançar alguma luz sobre sua aprovação. Mas nada saiu disso. Mais tarde, em seus 60 anos, a Nolan Associates de Las Vegas perguntou se ele estava disposto a submeter uma análise de voz, um teste de estresse e um teste de polígrafo com o hipnotizador de sua escolha. Com nada a esconder, Sands passou nos 3. A empresa conclui: ele não está mentindo sobre nada disso. Cada palavra que ele me disse é verdade. Além disso, há a verificação do avistamento inicial do OVNI por outras pessoas que ligaram para o departamento de polícia naquela noite e relataram ter visto um objeto na área, cuja descrição se aproxima da de John Sands. Aí o caso, então, intrigante do John Sands. Deixe aí nos comentários o que você achou deste caso.
até o próximo vídeo.